Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, meus amigos, para quem já acompanha aqui o canal há bastante tempo, está percebendo que eu estou gravando num ambiente diferente. É outro cômodo da casa. Essas duas estantes atrás de mim são novas. E na verdade eu já havia prometido mostrá-las junto de outros compartimentos dos meus livros. Mas vocês têm que aguardar. A questão, meus amigos, é que hoje é dia 15 de outubro de 2025. Portanto, dia dos professores, meu dia, dia de vários colegas, dia da minha irmã também. E eu queria aproveitar a folga que recebi, né, que é feriado, para gravar um vídeo ainda hoje, dia 15. Tá? Então assim, eu quero gravar, editar e lançar ainda hoje. Agora são 15h26, 3h26, portanto. Aguarde, tá? Até meia-noite o vídeo sai. Outra coisa, meus amigos, né? É a primeira vez que eu estou gravando neste ambiente, então eu não sei como que está a acústica do áudio. Então vocês perdoem. Além disso, para quem acompanha o canal desde os primórdios, a gente começou lá em 2020, 2021, alguma coisa assim. Eu gravava os vídeos à tarde. Vocês estão vendo aqui, né? É tarde, né? E à tarde, o dia, né? As pessoas estão circulando. Então, tem crianças brincando aqui na rua, tem o vizinho ali que é serralheiro está trabalhando, tem o caminhão das frutas vendendo ali embaixo. Então, pode ser que aconteça, quer dizer, pode ser que aconteçam 1000 interrupções. Vocês perdoem, tá? O vídeo de hoje, assim, é um teste se o ambiente ficou legal, o áudio, etc. Embora o áudio eu utilize o da própria câmera do celular. Eu não tenho um microfone. Vocês me perdoem, tá? Pois bem, meus amigos. Então hoje a gente vai conversar sobre o Dia dos Professores. Conversar não, né? Eu trarei 4 poemas para o Dia dos Professores. Mas antes disso, eu quero fazer um agradecimento à nossa amiga inscrita aqui do canal, Solange, que já me deu vários livros de presente em várias situações, aniversário, final de ano, Dia dos Professores, inclusive Dia dos Professores anteriores, tá? E este ano não foi diferente, tá? Ela me enviou aqui um livro que já estava na minha lista há bastante tempo, muitos anos, na verdade, e que eu nunca comprei, porque é caro. Eu estou falando de O Processo Maurícios, meus amigos, do Jacob Wasserman. Para quem não conhece, o Jacob ele é um escritor do século XX, alemão. Ele foi amigo de Thomas Mann e essa turminha aí, né, da época contemporânea dele, e do lugar também. Ele que é tido por muitos como o Dostoiévski do século XX. As suas obras são muito psicológicas, tá? E ele viveu durante a época do nazismo, suas obras foram censuradas, né? 1000 problemas, meus amigos. Mas este Processo Maurícios, para quem não conhece, é um clássico. Na verdade, ele é catatalzinho, né? 400 páginas mais ou menos, um pouquinho mais disso, 420 e pouco. Na verdade, essa é a primeira parte de uma trilogia. Tá? E é o carro descendo aqui, ó. O pessoal que gosta aí que as motos ficam me atrapalhando, aqui ó, o carro passou e o freio fez barulho, né? Deve estar atrapalhando vocês também. Pois bem, então assim, na verdade, este é o primeiro volume de uma trilogia. Este livro, O Processo Maurícios, vai falar de uma injustiça, tá? Que o filho de um procurador-geral descobre sobre seu pai. Né? Ele descobre as atas de um processo que foi feito contra o seu pai e isso vai mudar a vida dele para sempre.
Bom, obviamente que quando eu ler por inteiro, farei vídeo, né? Aliás, meus amigos, né, vocês não sabem, né, mas um outro livro que a Solange me deu, eu já li faz tempo, eu tenho um vídeo gravado já faz mais de um mês, o vídeo será longuíssimo, tá? E eu pretendo lançar nas próximas semanas. Eu gostei tanto deste livro que, não vou falar qual que é agora, que eu já comprei outros 2 exemplares e dei para amigos meus também professores, tá? Então assim, aguarde, meus amigos. E, de novo, muitíssimo obrigado a Solange. Não só a Solange, mas quem felicitou, né? Feliz Dia dos Professores, palavras de apoio, né? Na postagem que eu fiz ontem à noite, dia 14, portanto. Muito bem, meus amigos. Eu quero fazer o vídeo num take só, porque eu estou sem tempo, hein? Estou com pressa. Tenho que lançar o vídeo até meia-noite de hoje, né? Essa é a ideia. Pois bem, então hoje eu trago aqui 4 poemas do Miguel Torga para vocês. Miguel Torga, para quem não conhece, autor de várias obras em vários gêneros diferentes. Tá? Aqui no canal nós já temos vídeo, na verdade temos vídeos, né, sobre o Senhor Ventura, que é uma breve novelinha dele. Eu fiz a análise e também fiz um vídeo só lendo trechos maravilhosos da obra. Mas ele também é muito conhecido como contista. Tá? Então, obras como Novos Contos da Montanha, Contos da Montanha, Rua, Bichos e vários outros, né, foram publicados aqui no Brasil. Tá? Inclusive eu tenho alguns destes títulos que eu mencionei. Mas o que pouca gente sabe é que ele também foi poeta, meus amigos. E aqui eu quero dar um spoiler para vocês. Eu tenho um outro vídeo gravado que eu não lancei ainda, que sobre os últimos livros que chegaram em casa no finalzinho de setembro e comecinho de outubro. E um deles é esse aqui, meus amigos, Antologia Poética do Miguel Torga. Este livro que no vídeo que eu já gravei, eu contei a história dele. Né? Este livro veio diretamente de Portugal, né? Editora Dom Quixote. Quem comprou para mim foi, quem me deu de presente, na verdade, foi o meu amigo de infância, Valtinho, Walter. Né? Ele que foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu me mudei para essa casa, assim, quando eu era, sei lá, tinha 6 anos. Né? E hoje em dia ele mora na Irlanda. Tô dando spoiler aqui, tá? Ele foi passear em Portugal, eu pedi para ele comprar para mim, mas eu ia mandar o dinheiro. Ele falou, não, fica de presente, né? E enviou para cá este livraço, meus amigos. Mais de 450 páginas só de poemas do grande Miguel Torga. E hoje, então, eu separei aqui 3 poemas deste livro, Antologia Poética, e mais um que eu peguei da internet. Tá? Vou fazer o vídeo num take só. Pois bem, meus amigos, Dia dos Professores, né? Dia aqui da nossa classe, né? Que tanto luta, né? Vou começar por um poema que é mais, como vou dizer, mais lúdico. Tá? Um poema chamado justamente Pedagogia. Né? Diz o seguinte: brinca enquanto souberes. Tudo que é bom e belo se desaprende. A vida compra e vende a perdição. Aliado e feliz, brinca no mundo da imaginação que nenhum outro mundo contradiz. Brinca instintivamente como um bicho. Fura os olhos do tempo e a volta do seu pasmo alvar, de cabra cega tonta, a saltar e a correr, desafronta o adulto que hás de ser. Fim do poema. Escrito em dia 16 de março de 1960, meus amigos. Tá aqui um poema de humor lírico que recomenda que a pessoa brinque enquanto pode. É interessante que ele fala assim, brinca enquanto souberes. Como se, conforme a gente vai crescendo, a gente desaprendesse, né? Então a gente tem hora que não sabe mais brincar. Tudo é muito sério.
Meus amigos, brinca enquanto souberes. Tudo que é bom e belo se desaprende. Olha isso. A vida se compra e vende a perdição. Olha. Ele fala para brincar no mundo da imaginação, porque esse mundo ninguém contradiz. Quer dizer, nenhum outro mundo contradiz. Interessante isso, né? Como se o mundo real não contradissesse o mundo da imaginação. Talvez porque este, né, da imaginação, esteja muito além. Não? E aqui ele faz até a menção à brincadeira, né? Fura os olhos do tempo e a volta do seu pasmo ao var de cabra cega tonta, a brincadeira de cabra cega, né? Ao saltar e a correr, desafronta o adulto que hás de ser. Meus amigos, sempre há esse embate entre a criança e o adulto. Até mesmo quando a pessoa já é adulta, tá? Porque nós temos vontades interiores, né? Que para muitos pode ser infantis, mas todo mundo tem. Tá? Pedagogia, meus amigos, né? Um ensinamento aqui do grande Miguel Torga. Pois bem, o próximo que eu escolhi é bem curtinho, tá? E se chama Voz Ativa. E diz o seguinte: canta, poeta, canta! Violenta o silêncio conformado, cega com outra luz a luz do dia, desassossega o mundo sossegado, ensina a cada alma a sua rebeldia. Fim do poema. Escrito em 8 de julho de 1977. Voz ativa. Tá? Aqui, é claro que você vai falar assim, mas ele falou canta, poeta, canta. Mas o poeta nada mais é do que, entre aspas, uma profissão. Então a gente pode interpretar como qualquer outra pessoa, qualquer outra profissão. Aqui eu estou tomando como professor. Então canta, poeta, canta, violenta o silêncio conformado. Porque educação é isso, não é? É a gente preparar as pessoas para que elas estejam prontas para lidar com um mundo que nos é adversário muitas vezes. Não é? Cega com outra luz a luz do dia. Desassossega o mundo sossegado. Não é? Ou seja, né? Inconforme-se. Não aceite tudo como está. Ensina a cada alma, e esse verbo ensinar tem tudo a ver com o professor, né? Ensina a cada alma a sua rebeldia. O professor ele precisa ser rebelde, né? No sentido de que a gente não aceite as migalhas que nos são dadas, né? E isso a gente fala em qualquer âmbito, tá? Pode ser uma lei injusta, né? Como a gente conversou brevemente sobre o processo Maurícios, né? Uma injustiça que acontece aqui, não aceitar, saber usar os nossos direitos, né? Saber interpretar o que algumas pessoas falam que estão contra nós, que nos fazem mal. É por isso que tem que ser rebelde. Meus amigos, toda vez que eu falo em ser rebelde, eu sempre lembro de um trecho, né, do Morreste-me, do também português José Luiz Peixoto, sobre quem, aliás, temos 3 vídeos aqui no canal. Né? Na verdade, análise de 4 livros, né? Mas são 3 vídeos que eu fiz. Que ele fala lá que lembrar é um ato de rebeldia contra o mundo que nos faz esquecer o que já passou. Meus amigos, assim, voz ativa, né? Não sejamos passivos. Essa é a ideia. Muito bem, meus amigos. Agora, o último poema que eu separei dessa grande antologia se chama A Canção do Semeador. E diz o seguinte: na terra negra da vida, pousio do desespero, é que o poeta semeia poemas de confiança. O poeta é uma criança que devaneia. Mas todo semeador semeia contra o presente. Semeia como vidente a seara do futuro.
sem saber se o chão é duro e lhe recebe a semente. Fim do poema. Esse aqui não tem data, tá? De novo, estamos falando de um semeador, mas isso aqui é metáfora. O professor também semeia, o professor também ensina, né? Aqui ele fala do poeta. O Miguel Torga fala muito sobre a própria poesia, tá? E é uma pessoa passando ali, ó. Pois bem, né? Outra coisa, uma característica do Miguel Torga, né? Ele sempre, quase sempre, olha o mundo com certa melancolia, com certa carga negativa, né? Então aqui veja, na terra negra da vida, pousio do desespero, ou seja, não é o lugar do desespero, né? É que o poeta semeia poemas de confiança. E a gente pode interpretar como a figura do professor também, né? Que ao ensinar dá confiança ao aluno. O bom professor dá confiança. Confiança, inclusive, para a criança errar. Tá? Isso é uma coisa necessária. A pessoa não pode ter medo do novo, do aprendizado, né? Do próprio erro. Poemas de confiança. O poeta é uma criança que devaneia, mas todo semeador semeia contra o presente. Por quê? Porque ele está olhando para o futuro e não agora. Não para agora. Né? Semeia como vidente a seara do futuro, né? A seara, o campo, né? Onde vai ser colhido. Né? Tudo. Sem saber se o chão é duro e lhe recebe a semente. Isso aqui eu acho maravilhoso. Tá? Você plantar sem saber se o chão é duro e se recebe a semente. Por quê? Né? Porque a gente faz a nossa parte. A gente não sabe se o chão é duro ou não, se ele está receptivo ou não, mas a gente planta. Sem saber se o chão vai acolher, né, o que estamos semeando. Se isso vai dar frutos ou não, mas a gente faz a nossa parte. O semeador faz isso, o poeta faz isso, o professor faz isso. E outras profissões também, tá? Eu, pessoalmente, Carlos Sequeira, tenho muita simpatia e empatia por quem faz o seu trabalho, muitas vezes, mesmo sabendo que será em vão. É por isso que eu adoro o Albert Camus, o Sísifo, né? Que carrega a pedra, a montanha acima, sabendo que no outro dia ela vai cair de novo. E ele faz de novo. E ele faz porque, primeiro, é o que ele sabe fazer. Segundo, é o que tem para fazer. Né? Porque se for pensar só no fim, a gente não faz, a gente não sai do lugar. Meus amigos. Então assim, adorei este poeminho aqui. E agora vamos para o último. Tá? Esse aqui, infelizmente, não está na antologia. Né? Essa antologia ela cobre vários livros, tá? do Miguel Torga. Né? Muitos livros mesmo. Inclusive, o livro em que esse outro poema que eu imprimi está, que se chama Câmara Ardente, que é um livro de 1962. Esse poema se chama Plateia. É um poema muito crítico. Tá? Ele diz o seguinte, Plateia. Não sei quantos seremos, mas que importa? Um só que fosse e já valia a pena. Aqui, no mundo, alguém que se condena a não ser conivente na farsa do presente posta em cena. Não podemos mudar a hora da chegada, nem talvez a mais certa, a da partida. Mas podemos fazer a descoberta do que presta e não presta nessa vida. E o que não presta é isso. Essa mentira cotidiana. Essa comédia desumana e triste que cobre de soturna maldição a própria indignação que lhe resiste. Fim do poema. 1962. A Câmara Ardente. Meus amigos, Plateia.
um poema muito crítico, né? E que, de novo, a gente pode pensar na figura do professor, mas também de qualquer pessoa que resiste a esse sistema, né? Aqui a gente pode pensar no próprio capitalismo. Não sei quantos seremos, mas que importa um só que fosse e já valia a pena. É isso. Aqui no mundo, alguém que se condena a não ser conivente na farsa do presente posta em cena. De novo, essa visão melancólica sobre a vida que o Miguel Torga tem, né? A vida é uma farsa posta em cena, um fingimento. Aqui alguém que se rebela, de novo a questão da rebeldia que eu falei que é necessária ao professor. A rebeldia contra as injustiças, contra esse faz de conta, contra as hipocrisias, né? Uma pessoa só que seja contra já vale a pena. Não podemos mudar a hora da chegada, nem talvez a mais certa, que é a da partida, mas podemos fazer a descoberta do que presta e não presta nesta vida. E a gente sabe o que presta, a gente sabe o que é certo, sabe o que é ter caráter. E o que não presta é isso, essa mentira cotidiana, essa comédia desumana e triste que cobre de soturna maldição a própria indignação que lhe resiste. Olha que forte. E de novo, essa visão pessimista, né? Existe a indignação de nós, pequenos, uma pequena classe. Mas a maldição soturna, ou seja, obscura, pesada, né? Ela é maior, ela cobre essa indignação. Mas a gente resiste. Meus amigos, Miguel Torga. Não quero dizer que ele esteja falando de professor aqui. Pode ser qualquer pessoa que lute contra o sistema. Mas eu, obviamente, que estou interpretando pelo meu lado. Né? Aqui a gente está falando de um sistema capitalista. Né? Aqui a gente está falando de literatura, meus amigos. Né? E o que é a literatura se não arte? E o que é a arte se não algo inútil? No sentido de que não produz algo pragmático no momento, ali algo que eu vou usar no meu dia a dia, que eu vou tirar lucro daquilo. Né? Eu estou falando da arte pela arte, não estou falando quem trabalha com arte, quem produz livros, por exemplo, né? Uma editora. Não. Estou falando da própria arte. Porque no capitalismo é isso. No capitalismo, se você não produz, você é rechaçado. Você é mal visto, é uma pessoa estranha. Como assim você não visa lucro? Né? Eu estou lembrando aqui do meu canal. Não é? Eu sei que o que vem de visualizações, né, são vídeos curtos, são vídeos simples, são vídeos que não sejam sobre poesia. Mas a gente aqui está nadando contra a maré. A gente está falando aqui de professor. Né? Existe uma coisa que eu odeio, cara, que é uma ideia que se tem de que o aluno tem que ser preparado para o mercado de trabalho. Isso está posto até em lei. Né? E assim, eu sempre discordei. Né? Eu acho que a pessoa tem que ser preparada para a vida, não apenas para trabalhar. Porque para trabalhar a pessoa não precisa refletir, não precisa ter uma capacidade de interpretação sobre várias disciplinas, não precisa ter. Basta ser uma coisa mecânica, né? Que infelizmente é o projeto, tá? Esse é o projeto, mas a gente resiste. Uhum. A própria expressão mercado de trabalho eu odeio também, né? Porque o que é o mercado de trabalho? É onde você se vende, é onde pessoas nos compram. E eu sempre discordei dessa ideia. Então assim, a gente resiste, né? A gente se indigna, mas a maldição é maior, meus amigos. Mas nós somos
Nós, que eu digo, qualquer pessoa que esteja praticando o bem, o certo, algo que agregue valor, né? Os educadores, professores, qualquer pessoa que esteja na área da educação, e até mesmo que não seja na educação formal, tá? Alguém que ensine algo que vá elevar o ser humano, né? Eu gosto muito dessa palavra elevar. Quem gostava muito também era o Nietzsche, grande filósofo. Em breve, né? Não sei quando, mas talvez comecinho do ano que vem, talvez, né? Eu trarei de novo aqui, tá? O Nietzsche dizia que ele não gostava da ideia de evolução. Por quê? Ele era filólogo, né? Então assim, ele sabe a origem das palavras. Ele sabe que evoluir não é melhorar. Evoluir é mudar, se adaptar, né? Tem gente que interpreta errado, né? Olha a gente trabalhando aqui questões de aprendizado de novo, né? Não, a evolução do ser humano, o ser humano vai melhorando. Não, não. A evolução do ser humano, e de qualquer animal, na verdade, né, é que ele vai se adaptando aos ambientes. E o Nietzsche falava, eu não quero evoluir, eu quero me elevar. Curioso. Bem, meus amigos, acabei falando demais, mas foi um take só, né? Estou olhando aqui 26 minutos. Eu espero que o áudio não tenha ficado ruim. Eu espero que não tenha tido muitos ruídos atrapalhando o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, não só do que foi conversado, mas também do ambiente, porque pode ser que mais para frente eu grave mais vídeos aqui, tá? Espero que tenham gostado dos poemas, das ideias do Miguel Torga, né, grande escritor. Pessoal, vamos atrás do Miguel Torga. Contista, romancista, poeta, escreveu diários também, assim, um homem multifacetado. Tá? Infelizmente, os livros de poesia dele, no Brasil não há. É só importado, infelizmente. Né? Assim, espero que tenham gostado. Quero agradecer de novo aqui ao Valtinho pelo presente, né? Quero agradecer de novo aqui a Solange pelo presente. Quero agradecer de novo aqui ao pessoal que comentou, né? Felicitou pelo Dia dos Professores. E ao pessoal que sempre apoia, sempre está presente aqui também, comentando, curtindo, dando dicas, né? O nosso inscrito Leonardo Natal, acho que é isso, né? Acabou de comentar, eu olhei aqui no celular, acabou de comentar, recomendando 2 poetas, inclusive um deles eu já conhecia, que é o Vicente de Carvalho, tá? Aos poucos a gente vai comentando sobre tudo que a gente conhece, meus amigos, porque essa é a ideia, né? É a gente transmitir, a gente conversar sobre o que a gente conhece, o que a gente sabe, né? Mostrar novas possibilidades, né? Inclusive, o próprio comentário do Leonardo, que eu vi há pouco, recomendou o Ronald de Carvalho. Esse aqui eu já não conhecia, quer dizer, conhecia por nome, mas nunca li. Vou atrás, porque aqui a gente aprende com vocês também, com as dicas, com os comentários, recomendações, os próprios presentes e tudo mais. Né? Quem ensina sabe que a gente aprende ao ensinar também. Né? Que isso? Meus amigos, isso aqui é minha rua. Né? O carro vai subir aí, ó. Meus amigos. Eu acho que é melhor encerrar o vídeo por aqui, né? Pois bem, mas como eu estava dizendo, né? A gente que ensina, a gente sabe que aprende ao ensinar. Porque o aprendizado, na verdade, ele é construído na troca, né? Não existe uma simples transmissão de saberes. Não, não. Isso aí é uma interpretação equivocada. Tá? Na verdade, uma pessoa sabe um pouquinho aqui, outra sabe um pouquinho aqui. A gente troca as nossas experiências. Meus amigos, falei demais, né? Um vídeo de Carlos Siqueira, uma coisa normal.
Ah, já ia me esquecendo aqui, né? Eu acho que os meus alunos não assistem aos meus vídeos, mas agradeço também aos presentinhos que me deram, né? Chocolate, uns amendoinzinhos, né? Bombons. Final de semana eu como, aos poucos, que estou de dieta. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Agora eu vou correr para editar esse vídeo aqui, ele tem que ser lançado ainda hoje.